Leonardo Ravege, o editor da Panini na América Latina e no Brasil, está fora da Panini. Vem comigo que eu vou te contar todos os detalhes do que sabemos até agora. Salve galera, eu sou Charles Nascimento, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um programa aqui no canal BBHQ. Eu estava aqui montando a pauta para apresentar um vídeo aqui para vocês, mas uma notícia chegou bombástica. Leonardo Ravege, o italiano editor da Panini no Brasil e na América Latina, está de saída da Panini. Como eu fiquei sabendo dessa informação, o próprio me enviou uma mensagem explicando o que estava acontecendo e eu tive uma conversa com ele pelo Instagram, pelo direct do Instagram, e nessa conversa ele me revelou algumas questões que estão motivando ele neste momento a sair da Panini. Ele ainda não está fora da Panini, né? No momento que eu estou gravando esse vídeo, ele me avisou aqui que ficará ali por mais 15 dias, cumprindo provavelmente aquele aviso, né? E depois ele vai sair da Panini. E, segundo o próprio Leonardo Ravege, foi uma decisão dele. O Leonardo Ravege estava trabalhando na Panini mais focado no Brasil nos últimos 3 anos. Ele iniciou ali durante o processo da pandemia. Inclusive, naquele momento, eu me lembro que teve uma situação que ele viria morar no Brasil, mas por causa da pandemia, isso acabou atrasando um pouco o processo. Depois ele veio definitivamente morar no Brasil e eu tive a oportunidade de conversar com ele, de entrevistar ele pessoalmente em vários eventos dos quais ele participou. A última vez que conversamos pessoalmente foi na Comic Con em 2022, né? Nós pudemos ali fazer uma entrevista tanto na Spoiler Night quanto no último dia da Comic Con, falando sobre o evento, falando sobre os lançamentos da Panini. E foi durante o período do trabalho do Leonardo Ravege na Panini que nós tivemos, né, algumas inovações, dentre as quais publicações de ônibus, publicações de edições absolutas, e eu tive várias conversas com ele nesse sentido, porque claramente ele tinha uma participação muito grande nessa mudança de publicações da Panini. Ao me mandar a mensagem, o próprio Leonardo Ravege, já imaginando que eu repercutiria isso nas redes sociais, ele fez ele teve a iniciativa já de se adiantar dizendo o seguinte, que ó, ele diz assim, ó, não há problemas com o pessoal da empresa, é decisão pessoal. Quero morar na minha cidade, Florença, e não era possível ficando na Panini. Na sequência eu faço uma pergunta a ele, né? Se era alguma coisa na Panini ou se era uma coisa regional. Ele é um italiano, de repente veio morar no Brasil, não se adequou, não se adaptou ao país, questões familiares, tudo isso pode interferir nessa decisão, não é? Então eu fiz essa pergunta, ele simplesmente me respondeu, precisava mudar a minha vida. E aí eu faço ainda mais uma pergunta a ele, se ele estava saindo da Panini Brasil, ou Panini América Latina, ou ele estava saindo da Panini como todo. Lembrando que a Panini é uma empresa originalmente italiana, né? Ela tem várias ramificações aí pelo mundo, mas ela é italiana. Então eu fiz essa pergunta para saber se ele estava se desligando da empresa Panini como um todo, e a resposta dele é afirmativa. Sim, ele está de saída da Panini. Ele realmente não trabalhará mais, seja aqui no Brasil, seja em Florença, na Itália, ele não estará mais ligado à Panini. Por último, ele ainda fez questão de frisar mais uma vez que não existe nenhum tipo de polêmica, que é uma decisão pessoal, não há nenhum problema em relação ao pessoal da Panini. Ele fez questão de deixar isso muito claro. Não sabemos quais rumos serão tomados ou tocados aí pela Panini no Brasil, o que pode acontecer com essa saída do Leonardo Ravege. Como eu disse, ele era uma figura muito importante dentro da empresa, sempre foi uma figura muito importante, por ter essa visão de um todo, uma visão das publicações da Panini em vários países, inclusive na Europa, né? E nós não sabemos se a Panini vai trazer uma outra pessoa para ocupar esse lugar, nessa figura mais midiática da Panini, ou se os próprios editores já presentes dentro da Panini Brasil, né, entrarão nesse cargo, assumirão essa responsabilidade dentro da Panini. Nós vamos, como eu já disse, repercutir mais essa informação ao longo dos dias, conforme formos tendo mais informações e novidades aqui para vocês, nós vamos trazendo aqui no canal BBHQs, mas a informação é essa: dentro de 2 semanas, Leonardo Ravege está fora da Panini. Comente aqui o que você pensa disso, dessas informações, deixe o seu like e a gente se vê em breve em mais um programa do canal BBHQs. Beijo enorme no seu coração, tchau, tchau!